creio que quero vir implementar um pouco, biblicamente falando, teologicamente falando, né? Como tudo isso surgiu. Glória a Deus. Nós sabemos que vivemos num mundo cheio de muito conhecimento. Quando eu digo conhecimento no sentido inteligência, né? Isso, outras coisas não louvam a Deus, porque mesmo Isaías disse do que lhe vale o seu próprio entendimento se eles rejeitaram ao Senhor. Então, biblicamente falando, existem tantas coisas que são conhecimentos que o povo tem por aí, né? Então, por exemplo, os que não creem na Bíblia, creem no Alcorão, os que creem na Bíblia dos Mormons, tem Adventistas. Então, cada um tem a sua teoria, tem o seu caminho, tudo, tá? Então, nós temos que buscar uma direção, uma diretriz, né? Não, como, por exemplo, nós vamos educar as nossas crianças, levando para a escola só para poder depois aprender que o homem veio do macaco. Então, nós vimos que vivemos num mundo onde as pessoas que não são convertidas, uma abrangência chama cosmovisão teísta, né? E não, porque a sua visão é terrena, então tudo que eles têm é segundo ao seu próprio entendimento, como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos 1, né? Porque eles deixaram de adorar o Criador para adorar as criaturas, coisas feitas para adorar coisas que se arrastejam pelo chão. E Deus, pela depravação do homem, acabou deixando o homem ao seu próprio entendimento, né? Uma certa vez eu, agraciado, né, estava no trabalho, então chega uma jovem, então ela, eu evangelizei um pouco ela, tudo tal, sabe, né? No mundo é tanto divertimento, quase, na verdade, quase ficam inapercebidos do tempo, né? O tempo passa, estão no videogame, então eles acabam, é tipo aquele que vive para morrer como quem nunca quis viver. Então, segundo a teoria do Big Bang, né? A teoria da evolução, que eles creem que o homem evoluiu, né? Então, o mundo, sei lá como dizem eles, então houve uma quebrando, né, partículas e moléculas na imensidão, nem que caíram e formaram a Terra em que nós vivemos. Você vai perguntar a um cientista, né? Tipo, como são formadas as estrelas? Então, cerca de bilhões de anos, então aquilo tudo é formado pela água. Então, tem muitas teorias por aí, né? Mas eu quero saber, eu geralmente não quero falar muito acerca dessas teorias, né? Porque geralmente são coisas que é uma benção, acabo de apanhar um medicamento. São coisas que geralmente eu não concordo, né? Eu certa vez eu falei com um jovem, eu disse, sabe, a Bíblia não importa se a minha mente crê em algumas partes ou duvida, a minha fé fica desequilibrada por certos pontos, alguns versículos que eu tento entrar analogicamente, fazendo exegese, eu não consigo entender. Então eu creio que está escrito como está escrito, então eu não faço esforço para poder crer, porque eu creio que toda a escritura é inspirada por Deus para poder o quê? Para poder repreender pecadores, ensinar a boa forma de viver. Então é mais ou menos isso, né? Não, eu vou falar daquilo que nós entendemos, daquilo que nós sabemos, que nós sabemos, né? Sabemos que também só podemos falar daquilo que nós sabemos, né? Porque o livro de Deuteronômio 29 diz, aquilo que Deus não revelou, isso a nós não nos cabe, mas aquilo que Deus revelou, a isso pertence a nós, para podermos inquirirmos sobre nossos filhos e assim podemos lhes ensinar, né? Eu penso que dê um like no YouTube, isso nos ajuda também a crescer, e se inscreva no nosso canal, amém? Como Deus, ele existiu, e a Bíblia fala no livro de Gênesis que no começo Deus criou.
entrando nessa esfera, no começo Deus criou. Nós sabemos que o começo é o início de alguma coisa. No início Deus criou. Mas também nós temos que entender alguma coisa. Nós vivemos num tempo Cronos e Deus vive num tempo Kairos. Então o que quer dizer o quê? Quer dizer que nós dependemos do tempo. O que é tempo? Tempo é fator numérico divisível, na qual se define tempo, milésimos e segundos e décadas de ano. Tempo é um espaço entre o dia e o outro. Entende, meu irmão? E Deus vive num tempo Kairos, de eternidade em eternidade. Vemos só. O homem pode não viver segundo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Maravilhas. Ok, irmão Fred, se Deus disse no livro de Deuteronômios 18 que nós não podíamos ir para adivinhos, feiticeiros, bruxos, total, para poder conhecer o nosso futuro, qual foi o pensamento de Deus é nos revelar as escrituras sagradas no livro da Revelação, o Apocalipse, para poder nos mostrar já o fim e para onde nós vamos. A diferença, Deus quis que nós saibamos aquilo que Ele preparou para nós, e diferente daquele desejo que o homem tem de poder saber para onde ele vai, o que ele tem para poder receber de uma forma errada. Porque nós vimos que no livro no Velho Testamento, né? Vou falar assim, se o homem tivesse alguma dúvida, ia para o vidente, ia consultar. Vamos ver o caso de Jeroboão, que foi para consultar o caso do filho, que disseram que não, o filho não iria viver, iria morrer. Assim como aqueles que foram consultar a profetisa Uda. Então, mais ou menos assim. Mas ok, vamos lá na nossa linha de pensamento. Antes de Deus criar os céus e a terra, a questão que sempre nós vamos ter é onde Ele estava. Por quê? Porque geralmente nós vimos que quando nós ou quando alguém aparece com uma teoria, porque filosoficamente falando, né? Então, tudo aquilo que nos é mostrado tem que ser questionado e tem que ser provado, porque na filosofia, apesar de que eles são céticos, né? Alguns, não, na filosofia é assim, tá cheio de água na rua, alguém aparece e diz que choveu, eu posso dizer não choveu. Não choveu, por quê? Então, na filosofia, tudo tem sentido dependendo da tua tese. Amém? Dependendo da tua tese. Então, sempre a questão é, se choveu naquele sítio, porque a filosofia pode defender assim, mas não, pode aparecer que é uma vizinha maluca que decidiu lavar toda a rua. Eu só quero dar uma ilustração para poder entrar na tese em que eu quero entrar nela. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, nós sempre temos, eu encontrei várias pessoas que sempre questionam, eu não acredito em Deus, mas também eu te aviso, o fato de você não acreditar não significa que Ele deixa de ser Deus. E não, porque tu não tens entendimento dEle. Ele não é responsável por isso, porque a Bíblia diz, as pessoas serão, no livro de Romanos, as pessoas serão julgadas de acordo com tudo que eles viram na terra. Porque Deus, através da natureza, se revelou, através do céu. Deus não quer saber se você ouviu acerca do Evangelho, porque como eles ouvirão se não forem pregados? Como serão pregados? Como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Aqui não é calvinismo aqui não, né? Não é arminianismo, é Bíblia. E não, nessa posição, vamos lá. A questão que você vai se questionar é antes dele criar os céus e a terra, onde ele estava? O que ele fazia? Como ele vivia? Mas também não te esqueças, assim como os céus são tão altos, o meu pensamento também é do que o vosso.
homem, quem és tu que a Deus replicas? Disse o apóstolo Paulo. Mas vamos ainda nessa ênfase, né, de criacionismo espiritual. Vou dizer assim, né? Deus, ele sempre existiu. Vem de uma palavra grega, quer dizer ex nihilo, do nada. Ex nihilo fit. Eu gostei do Carlos Spurgeon, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Ex nihilo fit. E não, do nada existiu. Aleluia. Vamos lá na posição. E não, Deus, ele sempre foi um ser supremo. Ele criou o tempo, mas não vive dentro do tempo. Ele deu ao homem a comida, mas ele não vive se alimentando. Ele deu ao homem a luz, mas ele não precisa da luz. Porque nós temos aquela posição que nós dizemos, Deus é todo poderoso. Mas Deus, na verdade, não é somente Deus todo poderoso. Ele não tem somente o poder, ele também é o poder. Então, daí que nós vemos que de eternidade em eternidade, Deus sempre existiu. Amém. E não é aí que Deus decide criar os céus e a terra. Então, mas aí há um mistério, né? Porque eu tenho uma defesa que eu sempre digo, né? Nunca se cria uma teologia com um único versículo. Não, razão pela qual eu nunca acreditei que um pregador do evangelho vai ser uma pessoa que nunca estudou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque tem certa pessoa que ele vai ficar com dúvida, tem certa pessoa que ele não vai saber como nadar para sair daquela margem. Amém? Então, quando nós vamos correr para o livro de Jó, crendo eu que Deus primeiro ele criou os seres angelicais, né? Antes de poder criar os céus e a terra. Porque no livro de Jó é quando Deus diz: quem és tu, como homem sem conhecimento qualquer, tu fala. Onde tu estavas quando eu criava os céus e a terra? Onde tu estavas quando os seres celestiais, quando as estrelas me adoravam? E não, primeiro criou os seres angelicais, é quando ele decidiu criar os céus e a terra e colocou luz nele. E não, mas esta luz, o que poderia ser? Mistério de Deus. A Bíblia diz, aquilo que Deus não revelou, a isso não nos pertence. Mistério de Deus. Porque eu creio que em outras partes, biblicamente falando, não vem na sua linha cronológica, né? Cronológica. Dependendo do que você vai estudar, vai ler, e conforme tu está a estudar, né? Aqui é um evangelho puro, né? Tudo suave, não é invenção, não é nada. Não. Daí que Deus decide criar os céus e a terra. Do nada, que era um espaço vazio. Então, já se entramos na teoria da evolução, onde chumbam as coisas. Do nada existe. Essa é a realidade. Niril fit. Não, do nada existe. Porque se existe alguma coisa, é porque teve o seu começo para poder o quê? Dar a sua existência. Dar a sua existência. Então, daí quando nós pensamos, entramos na teoria da evolução, onde as coisas vão chumbar. Está bem. Caíram algumas partículas e moléculas na imensidão que formaram a Terra em que nós vivemos. Está bem. Tudo ainda é Big Bang, né? Invenção diabólica satânica. Mas de onde partiram essas coisas? Porque uma certa vez um falso mestre, Billy Graham, né? Um televangelista conhecido por muitos antigos que consideram homem de Deus, que não tem nada de homem de Deus ele, né? Eu gostei de uma coisa que ele disse. Disse, eu me encontrei com um ímpio. E ele perguntou-me, tu podes provar que Deus existe? E ele disse o seguinte, eu não vou entrar no laboratório para poder
fazer um estudo, para fazer uma tese, depois criar Deus, dizer que está aqui. Mas quando eu vou para o hospital, eu vejo uma mãe dar à luz. Eu digo, só pode existir um Deus. Quando acontece alguma coisa, andando pelo caminho, se batendo com uma pedra, sempre ouvirás, ai meu Deus. E não, de que forma? Para dizer que o homem, ele já, como diz o livro de Romanos 1, né? Ele já nasce mentalmente se fosse um computador programado, mas programado pela graça de Deus, né? E não para quê? Para poder adorar o seu próprio Criador. Porque tu, quando estudas a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela não se interessa em provar a existência de Deus. Por quê? Teologicamente, o homem já tem essa consciência. E não, por quê? Razão pela qual o homem, quando não busca um caminho sadio, um caminho de Deus, o que ele vai adorar? Bebida, sexo, tudo que vai criar um Deus para ele, dinheiro, tudo. Então, para poder passar aquele momento, passar aquele tempo. E não, mas aquilo não consegue preencher o coração do homem, porque o homem ainda continua vazio. Como disse Delino Marçal no seu louvor, né? Todo homem tem um vazio dentro de si, de tamanho de Deus, que nem ouro nem prata podem preencher. Há um vazio dentro de você que só Jesus pode preencher. Continuando no nosso raciocínio, e não, é daí que nós vemos as fontes da inspiração bíblica. Porque eu encontro homens dizendo, não, a Bíblia foi escrita pelos homens. Não, não. Mas não existe Bíblia de Mateus, não existe Bíblia de Lucas. Livro segundo relatos de Mateus. Então ele quer relatou, inspirado. E não, agora nós vemos que o mundo ele foi formado pela mão soberana de Deus. Então, essa criação, isso não é evolução, isso é criação. Por exemplo, uma questão muito simples. Uma posição muito simples. Porque sempre as seitas, adventistas sétimo dia, outras, né? Porque tem outras que são seitas, não defendem o mesmo pensamento, né? E não, mas eles sempre creem na imortalidade da alma, porque de tanto tapado a vista que não crendo que o mundo é o que ele é. E nós vamos dizer que você vai viver para um dia morrer e não existir mais. Mas se isso foi criado, foi com um propósito de o homem poder glorificar a Deus aqui na terra. E não, mas quando o homem foi dado a lei que poderia guardar e viver segundo ela, que não permaneceu na sua inocência, quando ele pecou, aquilo depois lhe foi tirado o domínio. Então, diante desta perda, nós ainda vemos a mão soberana de Deus, que ele veio resgatar os homens. Mas a questão é, por que nós vivemos? Para que vivemos? Porque na terra onde nós vivemos tem ricos e tem pobres. Os que nasceram condenados para doença por toda a vida, até a sua morte. Qual é o sentido da vida? Geralmente mesmo Salomão, que era um homem tão sábio, disse, de todos os reis que vieram atrás, que vieram à frente, nunca existiu um homem igual a eu. Ele disse, vaidade de vaidade é tudo vaidade. Qual a vantagem do homem diante de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vem, uma geração vai, mas o mundo permanece o mesmo. O homem trabalha tanto para poder ter riqueza, mas depois morre, nem sabe com quem fica. Qual é o sentido da vida? Então, se Deus criou
os céus e a terra e fez o homem é com um propósito. O propósito de o homem poder glorificar ao seu Criador, glorificar ao seu Deus. Mas também a Bíblia diz no livro de Gênesis 6, salvo engano, que quando Deus viu que o homem estava na sua depravação, porque ele é pecador da sua meninice, decidiu deixar o homem assim, alheio, andar a sua caminhada. E não, se Deus queria alguma coisa, é com algum propósito, de homem poder glorificá-lo. Ele criou os céus e criou a própria terra. Então, mas a questão é, depois de toda essa criação que Deus executou com a sua sabedoria, ele fez, porque ele pode criar um inferno para poder condenar o próprio homem, porque tudo isso tem a ver com a criação de Deus. Deus não é o promotor do mal. Porque eu diria assim, por vezes não faz sentido, né? Por exemplo, eu criar filhos para depois mandar alguns bandidos para poderem assaltar, para poder feri-lo e depois eu fico curar novamente. Claro, humanamente falando, né? Humanamente falando. Então, porque aqui já quando entramos na lógica, tudo tal, mas você já sabe, você já é maduro para poder entender. No livro de Isaías 45, versículo 7, nós encontramos Deus na sua misericórdia, na sua grande sabedoria, dizer: eu, o Senhor, crio a luz e a escuridão. Eu, o Senhor, fiz a vida, mas também trago a morte. Para dizer que nada no mundo de toda a criação foge do controle de Deus. Então, quer dizer que Deus criou o Guiana, Deus criou o Tártaro, Deus criou o Sheol, sepultura, mundo dos mortos. Então, por quê? Para glorificar o seu nome. Porque, por exemplo, vamos avaliar assim na criação de Deus. Tem aquela teoria que as pessoas vão para a igreja, chega ali e diz: Senhor Jesus, eu te peço para entrar no meu coração. Imagina, um Deus santo em cima no céu implorando para um pecador para poder entrar no seu coração. Heresia. Heresia. Isso é heresia. E não, por quê? O homem, se não buscar a Deus, porque hoje eu posso te perguntar: tu aceitas Jesus como seu Senhor Salvador ou não? Você pode me responder sim ou não, mas no último dia ele que não mais vai te querer, porque ele será glorificado na sua justiça. Porque quando um pecador ele sai da terra, a primeira coisa que você vai ouvir são os anjos cantando, glorificando a Deus por ele ter te tirado da terra, porque ele será glorificado na sua justiça. Porque muitos de nós só temos aquela característica do Deus amoroso, um Deus cheio de amor, mas a Bíblia diz: aquele que poupa a vara sobre o seu filho não tem amor. Então, se deixar que a árvore caia nessa posição permanecerá. Não deixa o machado perder a corda, porque vai dar trabalho no futuro. Amém? Então, isso tudo trazendo a criação divina. Como as coisas, elas foram feitas, foram criadas, com que propósito? Porque se nós vemos na teoria da evolução, tudo isso vai virar um lixo, meu amigo. Vai virar um lixo. Como disse Paulo Washer, existe uma teoria aí, eu me esqueci do termo, né? Se sabes aí, irmão, pode escrever no comentário, né? Eu não conheço o termo. Aquela criação de os políticos se juntam lá para poderem se viverem em paz, tudo tá. Então, levarem. Porque o problema é o quê? Sem pecado. É só isso. Tira o pecado do homem, o mundo será perfeito. Porque o problema não é trocar o mundo. O problema não é mudar o mundo. O problema é mudar as pessoas. Change your mind. Não, o problema é o quê? Está aqui, na mente, no coração. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, versículo 17.
Não, isso quer dizer que os pecados antigos já não são levados para a vida do homem, porque Deus na sua tolerância não levou em conta os pecados cometidos outrora. E não, nós, nesse pequeno ensino, podemos entender como o mundo foi criado. Não como o mundo evoluiu, porque isso não evoluiu, isso foi criado. Da criação de Deus, nós entendemos que Ele fez um homem com um propósito. Qual é o propósito? Mas Ele também criou o céu, também criou o inferno. Com que propósito? E não, eu não cheguei de entrar na demonologia, mas toquei um pouco da parte da angiologia, né? E não que Deus possa te abençoar, né? E te encher da sua graça. Deixa esse assunto de teoria da evolução. Isso foi criado, um dia vai acabar, o mundo é pó. Eu já tive 2, hoje tenho 24, estou a andar, amanhã tenho bengala, sei que vou chegar, mas glória a Deus, chegarei lá. Amém. Não, que Deus possa nos ajudar, né? A lutar neste mundo cheio de tantas coisas para poder entupir a nossa mente. Toda a informação deste mundo virá câncer para nós. Estamos cansados. Veja só, agora já tem uma lei, tem um pastor brasileiro que foi preso há dias atrás, né? Acho que foram 2 ou 3. Nós sabemos que vivemos num mundo onde aprovam o aborto, aprovam a homofobia, a homossexualidade, tudo está neste lixo do mundo. Para onde nós vamos? Sem oração, sem jejum, jogar no sinuca, outros beberões, covardes, crentes. E a nossa vida para onde vai? E as almas que precisam serem salvas, serem libertas? E não, eles foram presos por quê? Porque eles lutaram para poderem tirar silicones de homens que se tornaram mulheres. Consegue entender? E agora já foi aprovada uma lei de que ninguém vai falar de Deus na escola. Um professor não será livre para poder expressar a sua fé na escola. Nem um glória a Deus, nem um amém, nem Deus te abençoe. Para onde nós vamos? Onde estamos indo? Isso é Apocalipse, meu amigo. Mas Jesus disse uma coisa para poder confortar o teu coração. Ele disse o seguinte: quando estiver perto a vinda do Filho do Homem, reino contra reino, nação contra nação, e quase o amor do mundo se esfriaria. O que é o amor se esfriar? Está fácil roubar, está fácil enganar agora. Para eu enganar você nem preciso eu ir até tua casa conhecer você. Mídias sociais. Nós vemos agora a bruxaria, algo praticado nas ruas. A macumbaria, algo praticado nas ruas. Este mundo está um lixo. O homossexual tem sua lei. Chama-se esses curandeiros, são feiticeiros, curandeiro não, quem cura é Deus. Então nós entendemos que eles também têm a sua lei. E não, geralmente nós que vamos perder a nossa base. Só para você poder entender, né? Só nós que perdemos a nossa base, perdemos o nosso caminho. Por quê? Se os outros têm lei, por que nós não podemos ter lei? Não, assim é para tipo, a gente virar ecumênico. Se a gente virar ecumênico, aí está bem. Então, a mensagem que vou deixar para ti, meu irmão, é: vigie enquanto é tempo. Quanto à vida, a esperança, vale mais um cão vivo do que um leão morto. E oremos um pelos outros. Essa é a base das coisas que nós podemos fazer. E encher os nossos irmãos de força, intercedendo pelos irmãos que estão cansados, intercedendo pela China, intercedendo pela Ásia, intercedendo pela Europa, intercedendo pela América. Sabe, as coisas que eu estou a ver, que covardia. Vi aí um avivamento americano, estúpidos,
sensuais, de biquínis dentro da igreja, porque nós tornamos o cristianismo em socialismo. Isso é socialismo. As pessoas fizeram comunicação para massagear o ego. Por isso agora vamos ver a doutrina coaching. E não tudo centrado para quê? Para o homem. E os atributos de Deus. Tudo é centrado para o homem. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai abençoar, é profecia lá, é profecia cá. Pecador recebendo profecia. Porque se tu recebe uma profecia de bênção, de prosperidade, é um pecado. A primeira coisa que você vai ter que saber é que não é de Deus. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus dá, Deus dá. E não, vamos vigiar, meu amigo. O mundo está de perna para o ar, como dizem alguns. Que Deus te abençoe. Coloque um like aí. Tudo que Deus fez, Deus são os filhos. Até o pecador para ser condenado. Como diz Provérbio 16. Que Deus te conforte, te encha de paz, de bênção e de tanta coisa boa, né? Se já passar alguma dificuldade, saiba que tudo que acontece na nossa vida, aproveitando a criação de Deus na qual eu estava a falar, tudo que Deus fez na vida do homem tem um propósito. Como diz aquele hino, não há dor sem propósito. E eu creio que isso vai passar a ser uma crise financeira, uma crise ministerial. Deus vai te ajudar e vai te dar força para poder vencer essa passagem. Se é uma guerra espiritual que estás passando, é uma crise familiar,